Você está olhando para um dos Bentleys mais caros, mais potentes e menos práticos já feitos. Este é o Brooklands Coupé. Quando foi lançado, ele era muito mais caro do que o Continental GT de 12 cilindros, que era mais rápido. Ele tem um motor que remonta a 1959 e ainda assim produz mais torque do que o moderno V12 biturbo que o Rolls-Royce Wraith tem. Ele podia vir com freios de cerâmica de carbono e marchetaria de madeira incrustada, mas nunca em hipótese alguma, com teto solar. É um carro que, na teoria, não faz sentido algum. E ainda assim, alguns dizem que este é o melhor Bentley já construído. Eles não conseguiam vender estes quando eram novos, mas hoje eles estão começando a parecer um dos melhores momentos da Bentley. Vamos descobrir mais. Lançado em 2008, o Brooklands era basicamente uma solução temporária. A própria Bentley admite que ele foi feito com um orçamento mais apertado, só para manter a equipe ocupada entre projetos reais. Ele foi derivado do Azure. Somente o teto, a parte traseira da carroceria, os bancos traseiros e o ajuste da suspensão eram diferentes. Quase que por acidente, ele se tornou uma obra-prima de 26 toneladas, biturbo e 2 portas. Vou mostrar o que o torna especial. Primeiro, o visual. O Continental, que veio antes deste, já era fantástico, mas este realmente eleva as coisas a outro nível. Deste ângulo, é um puro teatro clássico da Bentley. O teto fastback, as rodas côncavas, esse capô longo. Nada, tirando um iate, tem mais presença e vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes. Essas maçanetas externas são lindamente feitas e até serrilhadas por dentro, refletindo o acabamento polido e bonito. Quando a gente abre, temos as placas nos batentes e logotipos da Bentley com belas faixas nas tampas de madeira das portas. Essas portas, quase do tamanho de um campo de futebol, têm 2 maçanetas para que os passageiros de trás também possam alcançá-las. Por dentro, é como uma catedral de couro e madeira. Você poderia se aposentar com o valor que custa para estofar uma dessas portas. E embora a Volkswagen já fosse dona da empresa nessa época, a influência aqui dentro é bem mínima. Este é um seletor de marchas da Volkswagen e os controles do aquecedor são bem familiares, mas é só isso. Minha parte favorita é o GPS. Ele sai do painel e é controlado por um controle remoto, guardado em uma bolsa de couro feita sob medida ao lado da sua perna. Aperte um botão e todos os vidros sobem e descem de uma vez só. Só para lembrar que este é um coupé sem coluna central. O que, aliás, também é o motivo pelo qual a Bentley se recusou a colocar um teto solar em um desses. Simplesmente não era necessário. Se quisesse dirigir ao ar livre, era esperado que comprasse um Azure junto com o seu Brooklands. Na parte de trás, você tem mais espaço do que em alguns apartamentos pequenos, e esse couro parece que vem de vacas que tinham seu próprio personal trainer. Esses bancos também têm aquecimento e podem ser ajustados para frente e para trás. Agora, é claro que esse é o único coupé de 2 portas que tem esse recurso maluco. Debaixo do capô, temos o equivalente automotivo de um motor Merlin Spitfire, quase literalmente, já que ele remonta a 1959 e inacreditavelmente ainda usa 2 válvulas por cilindro e varetas. O V8 biturbo, de 6,7 litros, gera 1.050 Nm a apenas 3.200 rotações por minuto. Isso é mais torque do que qualquer outro V8 da época, e mais do que o moderno V12 usado no Rolls-Royce Wraith. Foi preciso um câmbio ZF de 6 marchas reforçado para suportar tanta força. E surpreendentemente, embora pese 2.650 quilos, que são quase 6.000 libras no padrão americano, ainda assim consegue ir de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Tudo isso com um porta-malas grande o suficiente para fazer de Airbnb, e não apenas um, mas 2 guarda-chuvas Bentley incluídos. Quando novo, ele custava cerca de 250.000 libras,
ou 350 mil dólares nos Estados Unidos. Eles deveriam ser produzidos em uma edição limitada de apenas 550 carros, mas, de forma humilhante, só conseguiram vender 426. Pode parecer que o motivo foi o Continental GT ser mais barato, mais rápido e ainda mais tecnológico, mas não é esse o caso. Vamos dar uma volta. Eu vou explicar o porquê e também vamos ver quanto custaria para você ter um desses. Eles não são baratos. Certo, eu tenho que dizer que agora, olhando um pouco mais de perto, consigo ver outras peças da Volkswagen, como por exemplo, os reguladores do banco. Mas isso realmente não diminui o quão especial essa belezinha é. O seletor de marchas é igual ao que eu tinha no meu GT, que também é uma edição Mulliner. Essas partes estreitas e o couro com costura acolchoada, não sei se tinham opções nesses modelos, pelo preço, eu achei que tudo isso era de série mesmo, mas este carro tem e é maravilhoso. Outra coisa que é simplesmente insana nesses carros, sabe? Então eles pegaram um Edger, que é um conversível, que foi reforçado a ideia de ter que lidar com o fato dele não ter teto, então não sei se tinha alguns quilos extra, por conta das vigas laterais de reforço. Enfim, eles colocaram um teto nesse aqui, então não precisava mais daquilo. Ao fazerem isso, eles não se preocuparam em remover as vigas de reforço laterais do carro. Então, na verdade, isso aqui é bem mais rígido do que seria se tivessem feito como um coupé desde o início. Ele anda muito bem. Li na internet que eles já tinham mudado para suspensão, mas tenho certeza que isso está errado. E este ainda usa o sistema hidráulico derivado da Citroën e em baixas velocidades, pelo menos, ele vai super bem. Isso é estranho porque Paulo, o dono, tem uma Alpina moderna e ele diz que ela é mais confortável do que esse. Eu não consigo ver isso, talvez numa velocidade maior. Eu vou perguntar para ele depois, mas nessa velocidade a suspensão dá uma sensação muito refinada e, cara, que mesmo devagar, ela amortece e desliza de forma suave na estrada. Ele tem um pouco de movimento na carroceria do carro, mas isso não é porque ele corresponde a buracos ou algo assim na estrada. Você não sente de fato isso. O carro desliza e se move um pouco, mas não por conta do que ele está passando por cima. A direção é bem leve. Vamos ver se em velocidades maiores dá para sentir alguma coisa ou não. Mas assim, você fica, sabe, incrivelmente confortável, praticamente não há nenhum ruído. Tenho quase certeza que estou ouvindo o ar, mas o motor é muito silencioso nessa velocidade. Quando a gente chegar no final da estrada, vamos passar as marchas bem rápido e ver como ele se comporta. Nossa, ele é um carro bem grande. E sinceramente, até trocar as marchas nessa estrada me deixa um pouco nervoso. É tão silencioso aqui dentro que acho que consigo até ouvir o eco da minha voz. Ok, vamos lá. Vou até ativar o modo esporte. Pronto, modo esporte. E ainda me surpreendi. Parece que ele atingiu 100 km por hora em menos de 5 segundos. Só acelerei quando estava quase reto novamente. Mas, quando ele começa a subir naquela faixa de rotações, não há nada como esse torque que simplesmente te lança para frente. Ainda é surpreendente hoje em dia. Dá para sentir que tem um peso considerável aqui. No geral, é muito fácil de dirigir, e o motor só precisou de 1 segundo para se recompor e depois ir com tudo estrada acima. Mas quando fez isso, meu Deus, ainda parece algo muito rápido. Dá para fazer essas curvas aqui um pouco mais rápido, elas são um pouco mais abertas. Vamos ver como ele se sai aqui. Ele ainda está no modo esportivo. Ele não é tão ruim assim, ele não inclina muito nas curvas. Realmente não dá para esquecer o fato de que ele é tão enorme. Ele tem uma distância entre eixos tão longa que não faz nenhuma uma curva muito fechada, nem nada assim, mas se sai muito bem. Ele se destaca ainda mais em estradas como esta.
Aqui é uma reta meio ondulada e esse carro simplesmente domina. Ainda assim, é incrivelmente silencioso. Não dá para ouvir o motor. Ainda assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o câmbio, porque mesmo no modo esporte, ele demora um tempinho para reduzir. Se pisar fundo agora... Tipo assim, poxa, isso é inaceitável, de verdade. Mas quando reduz, você meio que antecipa, sabe? Entre um pouco antes na curva, para ele sair mais forte, pois responde devagar. Estamos chegando a uma curva em S, que é bem apertada, realmente não é adequado para esse tipo de carro, então não estou esperando muita coisa dele. Acho que vou tentar colocar no modo manual e reduzir para... Ai meu Deus, é tão lento no manual. Tá, ele está se recusando a entrar na segunda marcha. Mas está muito mais responsivo agora e está travado na marcha. Ah, isso é simplesmente hilário. Parece que você está dentro de uma casa que simplesmente se levantou e decidiu se jogar estrada abaixo. Acima de 3.500, o motor já faz um pouco de barulho. Deixa eu voltar para o modo manual. Vamos dar a volta e descer novamente. Tem um carro vindo, então o raio de giro, como era de se esperar, não é tão bom assim. Ele tem o quê? Uns 5,5 metros de comprimento? Isso não é uma piada ou exagero. Acho que ele realmente tem 5,5 metros. Bom, isso pode até ser só a distância entre os eixos, não tenho certeza. É enorme. Vamos subir as marchas de novo. Ainda no modo esporte aqui. Então tudo certo. Então ele troca de marcha a 4.500, o que é loucura. Mas ter todo esse torque em baixas rotações significa que ele realmente não precisa fazer mais do que isso. E mesmo nessa faixa de rotações, ele continua muito suave. Vou forçar um pouco mais nessas pequenas curvas em S e ver como ele se sai. Sendo sincero, ele não foi feito para isso não. Ele é uma coisa, viu? Digo, ele não foi feito para esse tipo de estrada. Não é um carro esportivo, mas é impressionante o que ele consegue fazer, considerando o tamanho desse monstro. Vou só tirar do modo esporte e ver se consigo sentir alguma coisa. Na verdade, dá para sentir uma diferença bem grande. O carro fica muito mais macio, balança bem mais e ganha naquela sensação de deslizar. Acho que só precisaria usar o modo esporte. Se você estiver com muita pressa, acho que não vai querer dirigir um desses tão forte assim, de qualquer jeito. O que mais me impressiona são os detalhes, especialmente o mascote da Bentley na frente. Tá, ele era opcional e custava cerca de 2.500 libras, mas olha como é bonito. As maçanetas com pregos continuam também no interior do carro. E você tem as antigas e tradicionais saídas de ar da Rolls-Royce Bentley, com os ajustadores de empurrar e puxar, todos feitos de metal. Eu adoro o Continental e acho que eles também ficaram ótimos. Tenho que dizer que, para mim, o design exterior desse carro, e eu particularmente gosto dessas rodas côncavas, que na verdade vinham de série, você tem que pagar mais pelas rodas raiadas. Mas para mim, elas simplesmente dão uma diferença para esse carro e dão a ele um toque um pouco mais moderno. Isso deixa ele com esse ar mais atual, e eu acho que elas são absolutamente deslumbrantes. Ele também dirige muito melhor do que um Continental. Acho que o fato de haver tanta rigidez na carroceria agora é o que realmente ajuda, mas ele parece um carro muito mais moderno. Os freios também são mais confiáveis. Agora é estranho, porque a condução estava ótima até aqui, mas cheguei numa parte da estrada com uma superfície meio ondulada. E parece que ele se desestabiliza um pouco aqui, não sei porquê.
São vários desníveis aqui, e quando ele passa por cima, ele perde um pouco da compostura. É interessante porque o Paulo, o dono do carro, disse que o Alpina dele é mais confortável que esse, e eu fiquei meio cético. Mas agora eu consigo sentir que isso é um ponto fraco. Ele tem suas limitações, mas compensa muito, sendo um dos carros especiais mais sofisticados já feitos. E o GT não prejudicou as vendas deste aqui. Ela era direcionado a um público mais jovem e ousado, que a Bentley estava tentando alcançar naquela época. O Brooklands é perfeitamente adequado para o público realmente rico, de famílias tradicionais. Então por que ele não vendeu tão bem quanto a Bentley esperava? Como uma resposta bem curta e simples, o carro mais caro foi lançado justamente no início da crise de recessão financeira de 2008. Foi isso que impediu que esse carro fosse um verdadeiro sucesso, não porque o carro em si fosse insuficiente, de alguma forma mensurável. E a prova disso é que, se você olhar os valores agora, todos os Bentleys dessa época perderam até 80%, 90% do seu valor. Você pode comprar um GT por menos de 10 mil libras. Antes ele custava 120 mil libras. Mas não esses aqui. Se você olhar nos classificados, vai ver, bem, tem as versões mais antigas do Brooklands dos anos 90. Eles ainda são carros muito bons, mas custam entre 15 mil e 30 mil libras. Se você quiser um coupé completo de 2008, como este aqui, que é um carro totalmente diferente daquela primeira versão do Brooklands, então você está olhando para preços iniciais de cerca de 100 a 110 mil libras, podendo chegar a cerca de 150 mil libras. Para mim, eles valem cada centavo. Mas se você acha que não pode pagar por algo assim, o que eu acho que seria o caso da maioria de nós, ainda é possível alcançar grande parte dessa sensação especial optando por um dos carros mais antigos. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o Mulsanne S. Ele é, do seu próprio jeito, né? Tão luxuoso quanto este aqui e pode ser encontrado por bem menos dinheiro. Muito obrigado ao Paulo por ter vindo hoje e a todos vocês por assistirem.